Olá, meus amores do fino, meu nome é Larissa Paula, eu sou uma mulher trans, 23 anos, sou ativista, drag queen, maquiadora profissional, influencer digital, criadora de conteúdo, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu me identifiquei como mulher trans quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Foi quando eu estava com minha irmã e decidi colocar a roupa da minha mãe pela primeira vez e o salto dela. E eu me lembro que eu comecei a desfilar, só tava eu e minha irmã dentro de casa e eu comecei a desfilar para minha irmã com aquele vestido de salto. E eu percebi que era diferente, sabe? Quando eu coloquei aquela roupa, quando eu me vesti daquele jeito, eu sabia que depois dali ia ser diferente. Tanto que desde pequena eu gostava de dançar Beyoncé, eu gostava de dançar Rihanna e isso sempre desenvolveu cada dia mais. Foi uma descoberta e tanta quando eu me olhei no espelho e me vi daquela forma, eu já tinha certeza de que eu era essa mulher que eu sou hoje. E com os meus 19 para 20 anos, eu tive a oportunidade de chegar à minha família e falar o que eu era realmente de verdade. Pois antes disso tudo eu tinha muito medo de dizer quem eu era e acontecer as coisas que aconteceram quando eu apenas me assumi para minha família dizendo que eu gostava de ficar com homens. Nessa época minha mãe, ela meio que me afastou da casa dela. Ela não queria mais que eu ficasse perto dela. Eu tinha 15 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 15 anos. Foi quando ela foi numa festa e me pegou nessa festa e descobriu a minha sexualidade ali. E ela se revoltou com isso e apenas não queria mais que eu morasse com ela. E daí eu passei a viver loucuras pelo mundo. Vivi na casa da minha amiga, cheguei a passar tempos na rua, fiquei na casa de uma amiga, na casa da minha avó e assim eu fui morando de parente em parente até eu ter um local que eu morasse. No ano de 2019 foi o ano que eu criei a Lalita. A Lalita é minha drag queen. Eu precisava de um modo para falar para minha família que eu era uma mulher trans e eu não sabia como. E o jeito foi criar uma drag queen. E eu falei, eu sou essa drag queen e com o tempo eu vou conseguir mexendo um pouco com a cabeça dos meus pais. E quando eu contar vai ser menos pior do que poderia ser. E foi assim que surgiu a Lalita. E foi assim que eu consegui me assumir para minha família que eu era uma mulher trans. Como foi sair do armário pela segunda vez? Foi difícil. Foi muito difícil porque eu só apenas cheguei pra minha mãe, olhei pra ela e falei assim, mãe, eu não sou o menino, eu não sou o seu filho, eu não sou o falecido, eu sou a Larissa, eu sou sua filha e essa sou eu. Eu sou uma mulher trans. O que eu precisar falar pra você, eu irei falar. E a minha mãe, até então, só chegou pra mim, olhou pra mim e falou assim, você pode ser quem você quiser. Eu só quero que você seja uma mulher decente. Foi a única coisa que minha mãe falou, que foi o que me surpreendeu bastante. E depois disso, meu convívio com ela começou a melhorar, cada dia mais. Mas quando eu cheguei pra ela pra poder falar da minha disforia de gênero, o que eu sentia ao ver meu corpo foi uma explosão. Eu briguei com minha mãe porque eu falei pra ela que ia dar entrada na cirurgia. Um dos meus maiores sonhos é fazer a redesignação sexual e fazer a mamoplastia, a cirurgia plástica nos seios. E minha mãe, ela não concordou com isso. E na época eu estava desempregada, dependendo dela. Tudo ela que fazia por mim, ela me ajudava em tudo. E até hoje minha mãe, ela é tudo que eu tenho e até hoje ela faz por mim. Mas quando eu falei isso pra ela, acho que ela, não sei o que ela pensou, ela só surtou. Ela foi na minha própria casa brigar comigo, falou palavras que eu não gosto nem de lembrar. E eu falava pra ela, mãe, isso não é mais uma ideia, isso é uma vivência, isso é minha vida, eu tenho que ser feliz. E ficamos sem se falar durante um tempo. E esse tempo foi um tempo difícil, porque quem eu tinha ali para me ajudar em tudo era minha mãe.
Foi demorado, mas minha mãe, ela aprendeu e hoje em dia ela se colocou no meu lugar e hoje em dia ela entendeu a necessidade do que é eu fazer essa cirurgia, do que é a realização desse sonho para mim. Então, a disforia de gênero é quando você se olha, se repara algo no seu corpo e aquilo te atinge. Por exemplo, os meus seios, ele ainda continua sendo uma disforia de gênero porque eu olho para eles e eu não sinto eles completos, eu não sinto que são meus. Eu sinto que eu tenho uns seios lindos e que eu vou ter uns seios maravilhosos. Por exemplo, pelo fato de eu ainda ter um órgão genital masculino e eu ir no banheiro, ao fazer xixi, escutar aquele barulho forte. Ou quando eu coloco uma roupa e marcar, incomodar. Isso é horrível, horrível. Eu tenho várias cicatrizes nas minhas partes íntimas pelo fato de ter que aguentar, de você ter que colocar 2, 3 calcinhas para poder ficar bem numa roupa. E isso é horrível, sabe? Você ter que passar por essa situação, você chegar em casa, você tirar essa calcinha, você ver o estado que está ali, o seu órgão, e você se desesperar porque você não queria ter ele, você não queria que ele existisse ali no seu corpo. E eu não me vejo com ele, não me vejo assim. Então, como é ser uma mulher trans no mercado de trabalho? É completamente difícil. Eu me lembro que a minha primeira vez que eu fui fazer a minha entrevista de emprego, eu fui num restaurante e eu tinha um cabelo super, hiper, mega curto, mas já tinha minha identidade social, já era conhecida como a Larissa, as pessoas me chamavam de Larissa. E assim que eu cheguei nesse local para poder fazer a entrevista de emprego, eu sabia que o gerente, o dono de lá, estaria lá me esperando. E eu sabia quem era ele. E quando eu cheguei para ele e falei que eu cheguei lá para poder fazer essa entrevista de emprego, ele só olhou para mim dos pés à cabeça e falou assim: ele não está aqui no momento. Ele deu uma saída e talvez volte só mais tarde. Você teria como voltar amanhã? Eu olhei pra cara do sujeito e falei assim: eu sei quem você é. Você não precisa dizer que ele deu uma volta, que ele saiu, que só vai voltar mais tarde, pois eu sei quem você é. Eu te conheço, a minha mãe te conhece, a gente te conhece. E eu me lembro da oportunidade que eu tive para poder fazer um curso de maquiagem artística com a Regiane Lima. Eu fui aluna de destaque do curso dela. E ganhei um curso profissional de maquiagem com a Regiane Lima. E quando eu saí desse curso, a profissional Regiane Lima me fez um convite, né? Ela me chamou para ajudar ela como auxiliar para dar aula de automaquiagem nas redes da Drogaria Cristal. E daí eu fui numa outra rede, Drogaria Cristal, até que essa supervisora que me viu lá, auxiliando ela, me adorou. E só olhou pra mim e falou: eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar aqui num período da noite e eu gostaria de te convidar para você ser minha funcionária. E eu aceitei, dali eu fui correndo nas vendas. E eu saí dali, fui pro shopping. 2 dias depois que eu saí da farmácia, eu fui convidada pela Ienza. Eles tinham 2 quiosques. E eu fiquei durante um tempinho, veio a pandemia. E com a pandemia o quiosque fechou e eu fiquei desempregada. Foi em novembro do ano passado que eu comecei não a trabalhar assim fixo, né, mas fazer alguns bicos com evento. Aí eu me lembro que tinha um mês que tinha 2 festas, eu fazia essas 2 festas e vivia o mês inteiro por R$300. Imagina, a minha cabeça surtando porque tinha aluguel para pagar, eu precisava me alimentar. Então, tudo quem fazia isso era minha mãe, que fazia por mim. Então, isso começou a complicar com o meu convívio com minha mãe. Até o momento que chegou o dia 16 de janeiro desse ano, eu recebi uma ligação que eu já esperava por essa ligação, pois a Larissa enviou no grupo que tinha uma amiga dela que estava precisando de pessoas para trabalhar. E eu me candidatei. Eu me coloquei meu nome na lista. Eu me lembro que a minha supervisora hoje em dia, né, que é a Tuane, ela me ligou e falou assim pra mim: e eu tô precisando de uma pessoa pra fazer um extra pra mim hoje, mas eu precisava de uma pessoa no caixa, você teria como ir? E na hora que ela falou, eu comecei a chorar no telefone e falei assim: eu já tava esperando essa sua ligação há muito tempo. Quando ela falou que o nome do evento, ela falou assim: hoje vai ser show de drag.
Hoje o evento é Queens, o concurso, e quando ela falou esse nome, eu só apenas fiz assim, ó, sorri e falei, eu tô em casa. Hoje o QG pra mim é mais que só um trabalho. Foi solução de uma depressão curada, foi solução para muitas coisas que eu estava vivendo e que estavam querendo me fazer desistir. E hoje eu não desisto porque eu vejo o carinho enorme que eu tenho e o carinho que as pessoas têm por mim. E isso só me faz querer persistir cada dia mais. É uma mensagem que eu posso estar deixando aqui. Persista. Persista, por mais tamanha seja a dor. Só não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista do que você pode pensar ou imaginar aonde você pode alcançar. É o que eu tenho para falar para vocês. Então eu vou deixar meu arroba. Meu arroba aqui é larip.rodrigues, que é o pessoal. E eu tenho também o da drag, que é Lalita_Queen B. Então, você pode estar indo lá, seguir, vendo os conteúdos, vendo tudo, que eu também vou te seguir de volta e eu vou estar recebendo você com muito amor e carinho, pois eu sou assim, muito carinhosa.